Então, seguindo, daqui a pouco eu substituo a logo e mostro para vocês. Então, basicamente, é só alterar aqui, ó, tá? Todas as imagens do projeto estarão dentro dessa pasta de imagem e aqui eu tenho alguns modelos de logo que eu não vou estar utilizando, né? Que são essas aqui, eram do outro projeto, então eu vou apagar essas logos aqui e vou utilizar a logo desse projeto atual agora que nós vamos trabalhar. Depois também eu mostro como mudar o favicon, que é o ícone que nós temos aqui, ó, na área de... inclusive eu nem tenho ele nesse painel, né? Até esse momento eu não havia inserido. Então nós inserimos e aí já vai ficar 100% concluído. O que eu preciso fazer agora é o seguinte: dentro do painel administrativo será um painel onde teremos cadastro, inclusive o cadastro de quem irá acessar os outros painéis, né? Cadastro de professores, a administração vai cadastrar também as secretarias, então nós vamos ter que ter um painel específico para ele mesmo. E aí o aluno não, porque o aluno ele pode ser cadastrado pela secretaria mesmo. Então vai ser uma das funcionalidades aí, né, desse painel. Primeiramente, entrem aqui no PHP localhost /phpMyAdmin. Para quem nunca trabalhou com esse tipo de ambiente, localhost sempre vai ser o nosso servidor local. Então, para acessar o projeto de forma local, ainda ele não está hospedado, né, em nenhum site, nenhum servidor ali de hospedagem, nós precisamos então de utilizar o localhost. E o /phpMyAdmin é o nosso ambiente de banco de dados. Então, nós vamos aqui então criar toda a nossa base de dados para depois, quando isso estiver concluído, nós subirmos ele na hospedagem, tá? Isso eu vou mostrar mais para o final, aí eu mostro passo a passo para quem não sabe ainda, né? Você vai aprender então a colocar o projeto aí já no ar. Aqui, assim que ele entrar, vamos criar um banco de dados. Clica aqui em base de dados. Eu já tenho alguns, talvez vocês vejam algumas coisas diferentes aqui, porque eu já tenho de outros projetos, né? Vamos criar um chamado oficina. Eu vou solicitar sempre que vocês coloquem a codificação UTF-8 General CI para aceitar caracteres especiais com cedilha, acentos e alguns outros que nós utilizamos normalmente. Nunca coloque nenhum caractere especial em nome de tabela ou nome do banco, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou colocar somente oficina e nunca coloque espaço. Se você tiver já um banco chamado oficina e quiser colocar outro nome, pode ser assim, ó, sistema _ oficina. Sempre que você precisar de um espaço no banco de dados, utilize o underline. Você não pode utilizar traço e nem o espaço em si somente, tá? Então sempre utilize o underline. Eu vou clicar aqui então para poder criar e esse vai ser, ó, oficina não, né? Estou viajando, escolar. Oficina inclusive eu tenho aqui, que foi feito no projeto anterior. Então esse é o escolar. Pode ser aí o nome que você preferir. Vou clicar aqui para ele criar, ok. E aqui então, né, dentro do banco de dados, se eu clicar, por exemplo, no Delivery em outro projeto, você vai ver que dentro de cada um dos bancos de dados nós temos o quê? Tabelas, onde nós alimentamos e armazenamos os dados. Aqui no nosso escolar ainda ele não tem nenhuma tabela. Então a primeira coisa que ele quer que eu faça é criar uma tabela. A primeira tabela que eu vou estar criando, ela vai ser uma tabela para nós armazenarmos os usuários, tá? E aqui, então, geralmente, para armazenar um usuário do banco de dados, você vai ter o identificador, que é um ID, é um número, geralmente, que não se altera, que não se repete, tá? Porque ele vai ser a base para você poder depois excluir um registro ou editar esse registro. Então, sempre em todas as tabelas, a primeira coluna eu vou estar colocando como ID. Aí depois vem nome, e-mail, senha. Nós vamos ter aqui o CPF também daquele usuário e vamos ter o nível de acesso dele. Tá? Se você quiser algumas questões de preciosidade aqui, por exemplo, como data, hora do cadastro, pode colocar. Eu não vejo essa necessidade para esse tipo de sistema. Eu vou clicar aqui em executar e aí vai estar criada, né? Criada não, ele vai mostrar a estrutura dessa tabela para nós podermos concluir cada um dos campos. Então é aquilo que eu falei, na primeira coluna eu coloco o ID. A segunda coluna eu vou colocar um campo para nome, depois um campo e-mail. Aliás, vamos colocar aqui, ó, um CPF, depois e-mail, depois senha e depois o nível, porque eu vou ter vários usuários e cada um deles com um nível diferente. Por enquanto eu já falei de, acho que 5 usuários, né? Administrador, secretaria, professor, aluno e financeiro, que é a tesouraria. Então nós teremos no mínimo 5 painéis. Aqui eu vou colocar a estrutura de cada um desses campos. Então o ID,
todos os IDs que eu tiver em todas as tabelas, eles serão autoincrementáveis, tá? Que é esse AI. Quando você marca isso, você define que ele nunca vai se repetir. Na hora que eu fizer o primeiro inserção de usuário, ele vai ser 1, depois o segundo 2, 3 e assim por diante. Aí aqui são os outros campos, ó, o nome, ele vai receber texto, então eu posso definir ele como varchar. Até quantos caracteres? Até 50 caracteres. Um CPF, ele pode receber números e caracteres, então ele tem que ser varchar também, tá? Até 20. O e-mail também vai receber texto e caracteres, então 50 seria o ideal. A senha eu não vou permitir que passe, por exemplo, de 25 caracteres, né? E o nível desse usuário, que pode ser administrador, tesoureiro e por aí vai. Então, acho que até 20 caracteres também é o ideal. Algum desses campos tem possibilidade de ser nulo? Não, eu preciso preencher todos eles quando eu lançar um usuário. Então beleza, a minha primeira tabela está criada, é só clicar aqui em guarda que ele vai então montar a sua tabela.